Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta para poder contar uma história simples da minha vida, mas que eu quero desenvolver uma reflexão, assim, bem profunda através dessa história que eu vou trazer aqui. E é uma história simples que conta do meu pé de cajá, né? Do pé de cajá que eu tenho aqui no quintal. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito, muito de cajá. E a gente não tinha pé de cajá na nossa casa. Então eu me lembro, eu tenho assim lances na minha memória da gente entrando na casa do vizinho para poder pegar cajá, pedindo, né, para entrar na casa do vizinho para poder pegar cajá, de tanto que eu gostava de cajá. Então quando eu me casei, né, por eu ter um quintal grande, eu sempre falava, não, a gente tem que plantar um pé de cajá, porque eu amo cajá, desde criança sempre amei comer cajá, né? Então quando eu me casei, um dos pés de fruta que eu sempre falava com meu esposo que eu queria ter aqui em casa era o bendito do pé do cajá, né? E ele vendo, né, o desejo que eu tinha de ter o pé de cajá e como eu gostava, né, da fruta, né? Então a gente pegou, não me lembro se a gente arrumou uma muda, acho que sim, acho que nós arrumamos uma muda de cajá com alguém. E a gente plantou aqui numa parte do nosso quintal. E eu tinha muito carinho com o cajá, porque é uma fruta que eu gosto muito. E eu me lembro que quando a gente plantou esse cajá, eu tava grávida, no caso do meu primeiro filho, já tem bastante tempo já, né? Então, eu tava grávida do meu primeiro filho e o pezinho de cajá foi crescendo. E quando o pezinho de cajá começou a desenvolver, né? Aí começou a dificuldade, né? Porque começaram a invadir as formigas cortadeiras aqui, né? No, no nosso quintal, as folhinhas começaram a crescer, né? Começou a desenvolver, a pegar mesmo na terra, a mudinho. E nesse período começou a invadir aqui, né? As formigas cortadeiras aqui no quintal. E toda vez que o cajá ia desenvolvendo uma folhinha, que ele ia ficando bonitinho, né? Para poder crescer e desenvolver, as formigas vinham e cortavam o pé de cajá todinho. Numa noite, elas cortavam aquele pé de cajá. E carregavam as folhas todas, né? E dava uma tristeza, né? A dificuldade que era pro cajá desenvolver. Aquilo me entristecia porque eu sempre gostei muito de cajá. Então, era uma das frutas que, como eu falei, eu fazia questão de ter aqui em casa. E nesse período, como eu falei, eu estava gestante, né? Do meu primeiro filho. E teve o período de eu ganhar ele, então eu fui para a maternidade. E como meu esposo sabia que o pé de cajá era uma fruta que eu tinha, no caso, um xodó, né, por ela, pela cajazeira, né, pelo pé de cajá, eu fui para a maternidade para ganhar meu filho e ele ficava, às vezes, fazendo plantão durante a noite, esperando as formigas cortadeiras chegarem, né? Porque as formigas quase sempre apareciam à noite, né? E ele ficava ali com a lanterna olhando e tirando as formigas e jogava uma coisa, jogava outra para não deixar as formigas consumirem o pé todo, né? Porque o nosso medo é que não fosse à frente por causa de sempre elas estarem cortando ali o pé de cajá. Por fim, depois de toda essa insistência dele de cuidar do pé de cajá, cercar, então ele cercava o pé de cajá, ele dava um jeitinho aqui, um jeitinho ali, aí tirava o trilho da formiga, botava para outro lugar das cortadeiras, botava para outro lugar, né? E apesar de muitas das vezes elas terem conseguido cortar o cajá, hoje, né, quase 12 anos depois, a gente tem aqui em casa o pé de cajá que eu tanto queria, né? Ele tá aqui em casa. Já comi muitos frutos dele e outras pessoas também já comeram do cajá daqui de casa, né? Porque quando a gente planta uma coisa, com certeza não é só a gente que vai colher aquilo ali, porque Deus dá com fartura, então outras pessoas já comeram ali, comeram desse cajá. E a gente tem ele aqui em casa hoje, apesar de tanta luta para ele poder chegar no tamanho que ele está hoje. E o que eu quero falar, né, através dessa história, uma história simples, parece bem bobinha, né, essa história que eu tô contando, mas tem uma reflexão muito grande, assim, por trás disso tudo, né? Porque, veja, o pé de cajá,
Não era só uma fruta qualquer. De todas as frutas que eu tinha aqui em casa, eu tinha por ele um carinho especial. E o sonho de ter aqui em casa pelo fato de eu gostar muito. Então, parece que de todas as árvores que tinha aqui em casa, a formiga cortadeira só enxergava o pé de cajá. De todas as árvores que a gente tinha, parece que a formiga cortadeira também tinha o mesmo carinho pelo cajá que eu tinha. Então, foi uma luta para o pé de cajá desenvolver. Precisou de toda uma perseverança, né, do meu esposo, em ali cuidar, vigiar, para que os ataques das formigas não acabassem com o pé de cajá e ele pudesse estar aqui até hoje frutificando igual ele está. Então, é interessante pensar que tudo aquilo que a gente quer muito na nossa vida e que é bom, né, aos nossos olhos, também aos olhos de Deus, também desperta o interesse de coisas e de situações e de pessoas que vão querer acabar com aquilo. No caso aqui eram as formigas cortadeiras, né, que queriam, né, cortar o pé de cajá. E de repente ele poderia hoje não estar dando fruto. Então, cultivar o que é bom, cultivar nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, não é fácil, né? Não é fácil você chegar ao ponto de colher o fruto da árvore que você plantou. Você vai passar por muitos percalços, a gente vai passar por muitos percalços, vai ter que ter um ânimo a mais, vai ter que ter uma resiliência para poder chegar ao ponto de você colher fruto daquilo ali, como hoje a gente colhe do pé de cajá. Então essa reflexão é para falar que quando aparecerem formigas cortadeiras na sua vida, na minha vida, tentando cortar nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, a gente precisa insistir. A gente não pode entregar os pontos, porque talvez se meu esposo não ficasse ali se dedicando, né, para poder cuidar do pé de cajá, talvez ele não tivesse conseguido desenvolver. Então, essa pequena reflexão é para poder trazer para a gente, talvez, esse despertamento de que tudo que é bom dá trabalho, que eu já falei isso aqui no canal, né? E acaba despertando o interesse dos outros, porque, olha só, a formiga cortadeira não cortava nenhuma das minhas outras plantas. Ela parece que o foco dela era o cajá, justamente o cajá, que era aquela planta que eu tinha um apreço especial por ser uma fruta que eu gosto muito. Então, persevere no seu projeto, persevere no seu propósito, mas saiba que vai aparecer sim muitas cortadeiras querendo também usufruir daquilo que você está construindo e até destruir aquilo que você está construindo. Mas se dedique, mantenha teu foco e continua, porque vai dar certo e vai crescer e vai frutificar como meu pé de cajá aqui. Aqui no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 6, somente a parte A do versículo diz: esforça-te e tem bom ânimo. Então, se o próprio Deus está falando isso, é porque para fazer algo, a gente vai precisar de esforçar e ter bom ânimo, né? Ter bom ânimo é você não desanimar com facilidade. Então, se é o menor sinal de cortadeiras ou de qualquer outra coisa que queira devorar assim os nossos sonhos, a gente desistir, a gente não vai conseguir concluir nada, né? Mas se a gente se esforçar e ter bom ânimo, colocar Deus na frente, com certeza a gente vai conseguir colher bons frutos agora e também no futuro, tá bom? Essa é a reflexão que eu quero deixar, que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se esse conteúdo te abençoar, por favor, compartilha, tá? Tchau!